Aula número 27 da obra História da Filosofia do Nicolas Abanhanho. Hoje nós encerraremos nossas aulas sobre o movimento sofístico. Já falamos lá sobre as características da sofística, falamos sobre Protágoras, falamos sobre Górgias e hoje falaremos sobre outros autores aqui da sofística. Vamos falar um pouquinho sobre Pródico, vamos falar um pouquinho sobre Hípias, vamos falar um pouquinho sobre Antifonte. Vamos falar da sofística naturalista, da sofística erística. Então, como eu falei para vocês, a sofística é um movimento muito interessante dentro da história da filosofia e é um movimento que, de certa forma, traz um frescor para a filosofia ao tratar do homem, ao colocar o homem, digamos assim, como centro do problema, como centro do pensamento. Então, vamos lá. Aula 27. Mais jovens que Protágoras e Górgias são os dois contemporâneos de Sócrates, Pródico e Hípias. Então ali a gente viu que Protágoras e Górgias eram velhos em relação a Sócrates. Então aqui a gente tem ali dois autores, o Pródico e o Hípias, que seriam mais ali contemporâneos da época de Sócrates. O Pródico, que a gente vai falar hoje, acho que ele teria nascido ali por volta de 462 a.C., mais ou menos. Se eu não me engano, ele faleceu por volta de 392. Pródico de Ceos, conhecido principalmente como autor de um ensaio de sinonímica, ridiculamente consagrado à procura de sinônimos, ou representa Platão no Protágoras. É também autor de um escrito intitulado Horas, no qual representa o encontro de Hércules com a virtude e o vício. Então Platão, lá na obra Protágoras, teria comentado justamente sobre essa obra do Pródico, ensaio de sinonímica, meio que ridicularizando essa obra, mas até onde eu saiba nós não temos fragmentos dessa obra. O que sobrou ali pra gente foi, acho que justamente alguma coisa daquela outra obra intitulada Horas, no qual ele vai tratar da relação do Hércules, em que ele vai seguir ali um caminho, que ele vai se defrontar com a virtude e com o vício. Tanto uma como a outra exortavam o herói a seguir o seu sistema de vida, mas Hércules decidia-se pela virtude e preferia os suores desta aos prazeres precários da depravação. Então parece que era oferecido ali a Sócrates alguns caminhos, dentre eles o caminho da virtude e do vício. E apesar dele ter percebido que o caminho da virtude é sempre um caminho de muito trabalho, de muito esforço, e o caminho do vício aparentemente era mais fácil, cheio de prazer, mais tranquilo, ele preferiu ali o caminho da virtude. Isso aí me lembra muitos desenhos quando eu era criança. Eu assistia lá o Pernalonga, assistia o Patolino e sempre lembrava assim que às vezes eles tinham dois caminhos para seguir. Olhava para o caminho da esquerda, é um caminho assim, tudo escuro, cheio de galhos, espinhos, aparentemente ali um caminho bem horrível de se seguir. E do lado direito um caminho cheio de flores, de campos, onde o sol brilha, um caminho bem bonito. E daí, se eu não me engano, acho que o Patolino seguia pelo caminho bonito, o Pernalonga aí pelo caminho feio, e o Patolino só se ferrava nessa escolha aí que ele fazia, né? Pegava esse caminho bonito, mas sempre se dava mal. E o Pernalonga, ela pegava o caminho bom, o caminho bonito e tava de boa, né? Isso me lembra justamente vendo essa obra aqui do Protágoras, né? Que o Hércules tem justamente esse caminho ali, o caminho da virtude, porque é difícil acordar cedo para trabalhar, é difícil estudar. Eu moro do lado da praia aqui, ó, a praia tá cheia, tá lotada, um dia de sol, bonito, gostoso. Já fui lá ver, já fui dar uma olhada. E tô aqui gravando vídeo para vocês, aqui, ó, gravando vídeo da história da filosofia mais uma vez, lendo, relendo, editando. E esse caminho é o caminho mais difícil, o caminho mais fácil é estar lá na praia, tomando isso, tomando aquilo, estando com pessoas erradas, mas a gente gosta do caminho da virtude porque a gente valoriza o trabalho, a gente valoriza o esforço. Agora o caminho do vício é um caminho mais fácil, mais gostoso, é mais tranquilo, só que no final lá a gente sempre vai pagar a conta. Então a história aí do Hércules, apresentada por Protágoras, seria mais ou menos aí nessa direção. E Hércules escolhe, obviamente, a virtude, senão ele não seria o herói, o modelo, o exemplo que ele é. Sabemos também que Pródico afirmava o valor do esforço dirigido para a virtude e considerava a própria virtude como uma condição imposta por um mandado divino para a obtenção dos bens da vida. Então mesmo lá o Pródico, como um sofista,
também considerava, de certa forma, ali, a virtude como um valor mandado por Deus, pela divindade, e é um valor que vale a pena ser seguido. Todo esforço dirigido ali para virtude, ele compensa. O melhoramento da vida vem justamente com a resiliência ou com a capacidade de você adquirir experiências para enfrentar a realidade. Se a vida é muito fácil, é muito tranquila, você não ganha experiência para enfrentar um problema real. Se você se defronta com um problema, dependendo da experiência que você tem, você massacra o problema. Isso aí não é nada. Mas tem gente que não vence, tem gente que não consegue. Me lembrou também ali na Ilíada, na Ilíada, que a Aquiles é proposto, se eu não me engano, né, que ele teve duas previsões, né, que se ele fosse para a guerra, ele iria morrer na guerra, mas seu nome seria lembrado por toda a eternidade. Ou ele tinha a opção de ficar em casa, né? Ele teria uma boa esposa, teria bons filhos, seria um bom governante, teria bons netos, mas passando aquela geração, o nome dele seria esquecido. Ele ia ter uma vida sossegada, de boa, uma vida belíssima, mas ele seria esquecido. Então ele preferiu ir para a guerra, ter todo esse trabalho, mas ter o seu nome lembrado aí para a história. Então é uma coisa bem interessante para a gente relacionar com essa ideia. O que é melhor ali? De repente o gozo agora e a dor depois? Ou todo o trabalho, todo o esforço que você tem para lá, você conseguir colhendo os frutos ao longo do caminho. As horas deviam conter também partes dedicadas à filosofia da natureza e à antropologia. Então, provavelmente ali, o que a gente tem dessa obra indica que deveria ter alguma parte dedicada, por exemplo, ao cosmos, né, a filosofia da natureza, sobre a realidade, e também sobre a antropologia, no sentido de que é o estudo sobre o homem, lembrando que os sofistas se interessam sobre a natureza humana. Em particular, sobre este último tema, sabemos que Pródico aventura sobre a origem da religião, uma teoria que o fez contar entre os ateus. Então, o Pródico é considerado um ateu justamente por algumas ideias que ele teve ali. Vamos ver o que ele vai falar. Os antigos, dizia ele, consideravam deuses em virtude da utilidade que deles derivava. O sol, a lua, os raios, as fontes e, em geral, todas as coisas que servem para a nossa vida, como, por exemplo, para os egípcios, o Nilo. Então, veja só, essa é uma afirmação ali que foi feita ali por Sexto Empírico e pelo Cícero, que eles atribuem, digamos assim, isso aí a Pródico. Então, por que o Pródico foi considerado ateu? Porque provavelmente ele trouxe uma tese muito original, uma ideia muito original, que não foi entendida na época. Ele disse que os antigos consideravam deuses tudo aquilo que era útil. O sol é útil porque traz vida, opa, o sol é Deus. O mar é útil porque traz alimentação, o mar é Deus. Ali o rio Nilo, ele traz a vida, ele possibilita a vida, então logo ele é Deus. Isso aí, a gente se pergunta, tá, mas o que isso aí teria a ver, por exemplo, com a antropologia, que é o estudo do homem? Porque, na verdade, essa característica, ela descreve, tudo isso que ele falou ali descreve a psicologia humana, faz parte da antropologia, porque descreve a maneira como o homem raciocina. Uma coisa que eu sempre me perguntava antes de estudar filosofia era por que tem um deus do trovão lá, que é Zeus? Por que tem um deus do trovão nórdico, que é Thor? Por que tem um deus do trovão lá no Japão? Por que tem um deus do trovão aqui no Brasil, que é o Tupã? E sempre via essas, digamos assim, coincidências. Há sempre um deus do trovão em qualquer lugar que você vai, e existem outros deuses do trovão também. E a ideia de Pródico explica justamente isso. Isso tem a ver com a psicologia humana. Tudo aquilo que parece assombroso, gigantesco ao homem, que serve de utilidade para gerar a vida, vai ser considerado Deus. Então isso também trata um pouco ali da psicologia do homem. Então a tese da origem da religião aqui para o Pródico é baseada justamente na utilidade. Aquilo que é útil se torna Deus. E por isto, o pão era considerado como Deméter, o vinho como Dionísio, a água como Poseidon, o fogo como Hefaístos ou Hefestos, e assim cada um dos bens que nos é
útil. Então veja, é uma tese, uma tese bem original ali para a época, já trazendo ali no século IV a.C., de que esses deuses são dados pela utilidade, tem que ser inteligente para conseguir captar esse tipo de coisa. Então foi essa, digamos assim, a contribuição que a gente conhece de Pródico. Então o autor ali que vai trazer numa obra Horas, a questão da virtude e do vício, vai trazer também uma teoria sobre a origem da religião. Vamos falar agora um pouquinho sobre Hípias de Elis. Teria nascido por volta de 443, falecido ali por volta de 400, se eu não me engano, bem na época ali do Sócrates. E o Hípias era, ao contrário, famoso pela sua cultura enciclopédica e pelo vigor da sua memória. Então o Hípias ali é considerado um dos sofistas mais inteligentes, justamente porque ele tinha uma memória enciclopédica. O que era? O cara é como se fosse uma Barça. Se bem que vocês que são novos não vão saber o que é Barça, né? A Barça era uma antiga enciclopédia que você encontrava tudo nela. É um conjunto de livros assim que você ia lá, você encontrava basicamente tudo. Tinha um monte de coisa bem atualizado para a época. E a gente, quando não tinha internet, tinha que pesquisar na Barça. O Hípias então tinha essa memória enciclopédica porque ele sabia de tudo, sabia muita coisa. No diálogo platônico Hípias Maior, ele próprio declara ser frequentemente enviado pela sua pátria como legado para tratar de negócios com outra cidade. Então, segundo ali o diálogo de Platão Hípias Maior, ele mesmo ali falava que quando havia um problema que tinha que ser resolvido em outras cidades, ele era mandado justamente ali por causa da sua inteligência. Quem que você vai mandar para outra cidade? Você vai mandar uma pessoa burra que não sabe falar, não sabe conversar? Ou você vai mandar uma pessoa inteligente, articulada, que vai saber debater ali para o melhor da sociedade da cidade? E por que não melhor que isso mandar um sofista, que é o mestre da retórica e o mestre da oratória? E gaba-se de ter ganho grandes somas com o seu ensino. A gente lembra basicamente ali que os sofistas cobravam pelo seu ensino e o Hípias declarava justamente ter ganhado muito dinheiro com isso. Obviamente, quem não gostaria de ter aula com Hípias? Eu gostaria de ter. E o contato que a gente tem com esses autores aí, eu falo para vocês eu gosto disso aqui, vocês já sabem. É a literatura, é a leitura. Você quer ter um contato com Hípias, com Protágoras, com Platão, com Aristóteles, leiam as obras dele. Sai da rede social, aí eu tenho que me policiar também. Você fica uma hora no Facebook, pega ali 40 minutos e vai ler um livro, fala, não, eu vou pegar esses 40 minutos e eu vou ler a história da filosofia do Nicolas Banhan junto com o William Godoy. Você vai ler essa obra junto comigo aqui, vai passando. Você vai ler os 14 volumes. Você fala assim, ler os 14 volumes é coisa de doido, eu não vou conseguir ler tudo isso. Deixa eu só mostrar pra vocês aqui que eu fiquei empolgado agora. Olha aqui, né? Tá tudo aqui, ó. Esse aqui são os volumes da história da filosofia, né? O 10, o 9, o 4, o 5, o 8, o 6. Tem um monte aqui na minha frente, aqui tem um monte de livro aqui da história da filosofia. Aqui também tem um curso que eu estou preparando mais para frente aqui, que eu comprei esse livro, paguei quase R$800 nesse livro aqui, ó, da história da filosofia chinesa aqui também, já tem bastante coisa. Quer contato com esses autores aí, quer conversar, quer um professor, leia o livro, leia a obra. Então acho que é isso, ele ali afirmou que ganhou grande quantidade de dinheiro, não duvido, porque o cara era inteligentíssimo e tinha essa memória enciclopédica e era utilizado para resolver problemas ali nas outras cidades. Compôs elegias e discursos de temas vários, de que possuímos fragmentos escassamente importantes do ponto de vista filosófico. Então teria composto ali elegias, discursos, um monte de coisas que a gente só tem fragmentos. Por um testemunho de Xenofonte, a gente vai falar de Xenofonte ainda, que relata uma longa discussão entre ele e Sócrates, sabemos que um dos seus temas preferidos era a oposição entre a natureza e a lei. Então ele vai opor natureza e lei. Vimos nos filósofos pré-socráticos, principalmente lá com Anaxímenes, que começa a se fazer uma junção entre a lei e a natureza.
Comentei também lá que dentro da história da filosofia hebraica, a própria ideia ali do Deus hebraico, que é o Deus cristão, né? Não sei se eu posso falar isso, mas a gente entende, é o Deus do Antigo Testamento, tá? Ele mesmo ali representaria a junção da divindade que cria o mundo em 7 dias e ao mesmo tempo ele cria a lei para essa realidade. Então dentro de Deus coincide-se tanto a criação do cosmos quanto a criação da lei. E a gente viu que os filósofos pré-socráticos também fazem essa junção do cosmos com a lei, não utilizando o conceito do Deus lá hebraico, que provavelmente eles nem conheciam. Mas aqui nós temos no sofista, nós temos aqui no Hípias, que ele faz a oposição. Uma coisa é a natureza, a physis, o cosmo, e outra coisa é a lei. Então ele coloca a oposição entre a lei e essa physis. As leis não são uma coisa séria, porque não tem uniformidade e estabilidade, e aqueles mesmos que as fizeram, muitas vezes a revogam. Então, qual é o argumento aqui do Hípias? As leis não são sérias. Por quê? Porque cada país tem a sua lei, não tem uniformidade. No Brasil tem uma lei, cada estado do Brasil tem a sua lei, digamos assim. A lei é federal, dada pela Constituição, mas cada estado vive ali da sua maneira, dá o seu jeitinho, o famoso jeitinho brasileiro. Lá nos Estados Unidos tem estados lá que você pode sair armado, tem estados que você não pode usar arma, tem estados que a droga é liberada, o aborto é liberado, tem de tudo, né? Nesse mundo você anda, você vê que existe um monte de leis, um monte de regras, e elas não têm uniformidade. E por isso, para Hípias, elas não devem, de certa forma, ser levadas assim em consideração como algo real, porque elas não têm uniformidade e não têm estabilidade. E mesmo assim, aqueles que fazem as leis são aqueles mesmos que vão quebrá-las. Muita gente reclama no Brasil, eles falam assim, esses políticos fazem as leis e eles mesmos não cumprem. Mas na verdade, a gente está jogando ainda dos políticos, mas se a gente mas se a gente for olhar para o nosso ponto de vista, a gente vê que a gente não cumpre também as leis. E na verdade o político ele é inteligente porque ele sabe lidar com as leis. Obviamente ele sabe perceber ali a brecha daquilo que não pode ser considerado um crime. E na verdade as pessoas julgam também sem saber, sem conhecer. Mas de maneira geral, o que o Hípias vai trazer aqui? Ele vai trazer a ideia de que aqueles que criam essas leis são os mesmos que não vão cumpri-las. Então ele está falando isso lá no século IV a.C. As verdadeiras leis são as que a própria natureza prescreve e que, ainda que não sejam escritas, são válidas em cada país e do mesmo modo. Então o Hípias vai dizer assim que as únicas leis que são realmente verdadeiras são as leis da natureza, porque elas valem em todo lugar, valem em qualquer lugar. Leis da natureza. Quais seriam essas leis da natureza? Essas leis naturais, elas de certa forma vão fundamentar aquilo que a gente vai conhecer como direito natural. O direito natural, ele vai ser amplamente debatido ali no Renascimento, na Idade Moderna. A gente já encontra, na verdade, ecos do direito natural na doutrina dos filósofos estoicos, que a gente vai falar um pouquinho ali mais tarde. Mas, de maneira geral, o que é esse direito natural? Ele vai dizer que, apesar de alguns lugares não terem a lei escrita, a lei de certa forma inventada pelos homens, ainda assim a sociedade, as tribos ou qualquer comunidade seguem leis naturais, que são leis que concernem a natureza do homem, porque existem limites que o homem não ultrapassa devido, digamos assim, à sua própria natureza. Então essas leis naturais dadas aí pela razão, dadas aí pela condição humana, são leis que valem para todos os homens, independente de todos os lugares. E essas leis aqui aparecem nos sofistas, pelo menos aqui no Hípias, como a verdadeira lei, a lei da natureza. Agora, a lei da sociedade é mera convenção humana, porque você vai para outra cidade e mudou a lei, mudou as regras. Esta antítese entre as leis e a natureza torna-se o tema favorito da geração mais jovem dos sofistas, que muitas vezes se vale dela para defender uma ética aristocrática ou diretamente para tecer um elogio da injustiça. Então, outras gerações ali de sofistas adoram essa temática da oposição entre lei e natureza, e muitos desses sofistas jovens usam essa tese para defender, por exemplo, uma aristocracia. Que tipo de aristocracia?
A aristocracia seria o governo, digamos assim, dos melhores. Mas como assim? Quem são os melhores? Aí vai depender da sociedade. Ah, o melhor é aquele que tem mais dinheiro, o melhor é aquele que é mais forte, o melhor é aquele que é mais belo, o melhor é aquele que é mais inteligente. Depende da sociedade. Mas de maneira geral, uma ética aristocrática seria em que sentido? No sentido de que esses sofistas mais jovens vão defender a ideia, conforme a gente vai ver, de que é natural que o forte subjugue o mais fraco. Então defender uma ética aristocrática nesse sentido, de que os melhores, que são os mais fortes, subjuguem aqueles que são fracos. E eles vão usar isso como argumento para tentar bolar uma cidade, uma sociedade, vão pensar numa sociedade regida pelos fortes e não pelos fracos. E também usam essa tese justamente para fazer um elogio da injustiça, mostrando que a injustiça digamos assim, quando você esbarra numa lei da sociedade e você é julgado a partir dessa lei, você pode pensar a partir dessa perspectiva que a lei é uma convenção humana. Então, na verdade, o que você está sendo julgado ali é uma coisa que pela natureza você não seria julgado. É a sociedade que está te julgando um mal. E a ideia da injustiça acho que seria mais ou menos isso. Por mais que as leis tentem controlar a sociedade, de maneira geral elas são injustas. Por que elas são injustas? Porque elas tentam valer para todas as pessoas, mas elas acabam não valendo. É o que muitas pessoas reclamam no Brasil. Elas falam assim, aqui no Brasil algumas pessoas obedecem às leis, se dão mal, outras pessoas aí não obedecem às leis, se dão bem. É o caso que a gente vê, por exemplo, ali de pessoas que vendem, por exemplo, drogas, fazem coisas erradas, que você olha e fala, nossa, o cara tem casa, tem carrão, tem isso, tem aquilo, e eu que sou trabalhador só me ferro. Então você começa a ver ali que o negócio é injusto. E muita gente também faz o elogio dessa injustiça, mostrando que seria muito melhor levar uma vida assim, tranquilo, do que ficar vivendo nas regras e ser sempre um ferrado, tá? Então acho que seria mais ou menos aí essa a ideia. Então eles usam essas teses aí para fazer esse tipo de defesa. Certo é que os sofistas, mostrando, conforme a aula 25 que a gente viu, a relatividade dos valores que regem a convivência humana e recusando-se a proceder à investigação dos valores universais ou absolutos, eram levados a ver nas leis nada mais que convenções humanas, mais ou menos úteis, mas indignas de um reconhecimento obrigatório. Então, conforme a gente já viu ali, o método sofístico pautado no relativismo, eles perceberam que, na verdade, essas leis aí eram leis, de certa forma ali, dadas pela convenção humana. E eles não estavam interessados em procurar, de certa forma, valores universais ou valores absolutos, porque isso é coisa da filosofia. Os sofistas não estão interessados nessa questão, justamente por causa dessa crença de que a realidade é uma coisa móvel e, portanto, o que reina mesmo é esse relativismo. Tem que se levar as leis em consideração, porque elas são úteis, mas indignas de um reconhecimento obrigatório, né? Então tem muitos sofistas ali que tiravam sarro das leis, caçoavam das leis, e isso era um grande problema ali para a sociedade. Uma sociedade que não acredita nas suas leis, é muito difícil que seja uma sociedade que prospere. Então a gente se pergunta, se as leis forem injustas, vamos pensar assim, as leis são injustas, mas imagine um país sem leis, será que não seria muito pior? Então a gente pode pensar a partir dessa perspectiva. Aqui a gente tem um outro sofista, que é o Antifonte, acho que teria nascido ali por volta de 480, falecido por volta de 400 também. Sofista assegurava que todas as leis são puramente convencionais, por isso contrárias à natureza, e que o melhor modo de viver é o de seguir a natureza, isto é, de pensar no próprio útil, reservando uma reverência puramente aparente ou formal às leis dos homens. Então aqui a gente já se aprofunda um pouco nessa discussão da oposição entre lei e natureza. Para o Antifonte, as leis convencionais, elas são contrárias à natureza. Se são contrárias à natureza, elas são indignas e o melhor modo de vida é viver conforme a natureza. A gente vai encontrar ecos disso também dentro lá da filosofia do pensamento cínico, que a gente vai comentar um pouquinho mais para frente. O cinismo é uma filosofia que vive conforme a natureza. E o Antifonte vai dizer isso, justamente que a gente deve viver conforme a natureza. Esse seria o melhor modo de viver.
Mas, mesmo assim, em relação às leis criadas pelos homens na sociedade, deveríamos reverenciá-las de modo aparente, ou seja, tem que fingir. Você finge que respeita essas leis, finge que respeita as leis do homem ali, mas no fundo você não está nem aí, porque o importante seria seguir as leis da natureza. Outros dois sofistas ali mais jovens, né, o Pólux e Cállicles, no Górgias, Trasímaco na República, né, Górgias de Platão, República de Platão. Esses três sustentam que a lei da natureza é a lei do mais forte e que as leis que os homens fazem valer na sua convivência são convenções dirigidas a impedir os mais fortes de se valerem do seu direito natural. Então veja, essa ideia aqui a gente vai encontrar ela fortemente lá no Nietzsche. O que esses sofistas aqui trazem? Eles trazem o seguinte, que lei da natureza, a gente falou sobre a lei da natureza. Lei da natureza para eles é a lei do mais forte. O que acontece na natureza? Na perspectiva deles, o mais forte subjuga o mais fraco. Então, no mundo real também deveria ser assim. No mundo, digamos assim, da sociedade, também deveria ser dessa forma. Mas, o que acontece? Esses fortes, né, que vão subjugar os fracos vão lá, criam uma coisa chamada direito, criam uma coisa chamada as leis, que impedem esses fortes de agir. O que as leis fazem? As leis são uma barreira ou um freio para que os fortes não subjuguem os fracos. Naturalmente, os fortes ganham dos fracos, mas os fracos vão lá, criam leis impedindo os fortes de agir. É isso que o Nietzsche vai trazer lá na sua filosofia. O Nietzsche vai mostrar que o fraco é aquele que não vai ganhar do forte. Então ele vai lá e cria religião. E ele fala assim agora, ó, você não pode bater em mim, porque bater em mim é pecado, né? Eu sou fraco. E você que é forte aí, isso aí é um pecado. Você tem que ser manso, você tem que ser calmo, você tem que ser tranquilo. Nietzsche vai dizer então lá que a ética e a religião enfraquecem o homem. Aquele homem que é forte naturalmente, dotado de força, dotado de potência, vai se tornar fraco ali porque a religião e a ética freiam esse homem. Fala assim, não, você não pode usar essa força, você tem que ser manso, tem que ser calminho, tá? Você tem que ser domesticado. Nietzsche vai usar lá a palavra domesticado. O homem se torna doméstico. Não é isso que trazem os sofistas aqui, nessa ideia de domesticação, mas eles trazem justamente isso, que as leis são coisas que vão barrar o forte. A lei natural diz, o forte tem que subjugar o fraco. A lei do direito é o contrário. O fraco controla o forte, ou o fraco fica ali no mesmo nível do forte. Vamos pegar lá nas leis lá do direito trabalhista. Por que existe o direito trabalhista? Porque a relação entre patrão e empregado é uma relação desigual. Não sou eu que estou falando, pesquisa lá na doutrina do direito. A relação do patrão com o empregado é desigual. Por quê? Porque o patrão, ele tem o ouro, ele tem o dinheiro, ele tem ali o poder na mão dele. Não tem como falar que não. Ele tem o dinheiro, ele pode controlar ali os seus empregados. Mas há o direito. O que o direito vai fazer? Vai colocar o empregado ali na mesma altura que o patrão. Então o empregado se iguala ao patrão na perspectiva do direito. Então o direito torna forte aquele que é fraco. E isso já aparece aqui na perspectiva desses sofistas. Segundo a natureza, é justiça que o forte domine o mais fraco e siga em todas as circunstâncias sem freio o talento próprio. Então é natural que o forte domine o fraco, mas o fraco vai lá e cria o direito, cria a religião e o forte não pode mais agir, porque se ele agir ele é condenado ao inferno, ele é condenado às leis da cidade e por aí vai. Ele vai se amansando, vai ficando fraquinho. E isto acontece de fato quando o homem dotado de natureza capaz rompe as cadeias da convenção e de servo se converte em senhor. Então na nossa sociedade ainda existem válvulas de escape, onde aquele fraco, aquele servo ainda consegue se tornar senhor. Outra atividade dos sofistas era a erística, isto é, a arte de vencer nas discussões, impugnando as afirmações do adversário sem olhar a sua verdade ou falsidade. Até aqui, na verdade, não tem nenhuma novidade em relação ao método que a sofística havia empregando. Mas a erística, na verdade, ela
de certa forma, fez com que se olhasse a sofística de uma maneira pejorativa, como se fosse algo inútil. Porque os eristas, na verdade, esses autores aqui da sofística, eles ficavam discutindo sobre questões assim que eram ridículas, né? Por exemplo, das coisas que eles gostavam de debater era o seguinte, ó, deixa eu ver se eu lembro, mais ou menos assim. Você tem um homem, né? O homem, ele tá com uma corda ali na mão dele, e essa corda prende o cavalo. E eles se perguntavam, quem está prendendo quem? É a corda que prende o cavalo, ou é o cavalo que prende a corda? Ou o homem que prende a corda, ou o homem prendido pela corda? Então é mais ou menos aí, eles vão ficar discutindo essas coisas assim que são bem ridículas, digamos, né? E isso ajudou, de certa forma, a ver a erística a partir desse ponto de vista negativo. A sofística, de maneira geral, por um ponto de vista negativo. No Eutidemo, obra de Platão, duas figuras menores dos sofistas, Eutidemo e Dionisodoro, são mostrados em ação em algumas atitudes típicas do seu repertório. Então lá, nessa obra de Platão, dois autores ali, Eutidemo e Dionisodoro, são mostrados ali fazendo essas coisas da erística. Um dos lugares comuns da erística era o que Platão recorda também no Mênon. Mênon é outro diálogo de Platão, e ao qual opõe a doutrina da anamnesis. Isso aqui é interessante, essa doutrina aqui da anamnesis, dentro da perspectiva de Platão, pelo seguinte fato. O que é essa anamnese? Atualmente, a anamnese, na verdade, seria algo relacionado à área da saúde, à área da medicina, da psicologia, onde o profissional da saúde vai ficar fazendo perguntas ali para o paciente para tentar recordar ali o seu histórico, para ver o que ele teve de doença, se ele teve, se ele não teve, para saber como proceder em relação ao tratamento de determinado caso. Mas dentro da doutrina de Platão, a anamnese, o que ela significa? Também significa recordar. Só que Platão vai trazer uma ideia de que o homem é dotado de uma coisa chamada alma, e essa alma preexiste ao corpo. O corpo morre e a alma continua. Então essa alma, ela não fica nesse mundo, mas ela vai lá e faz um passeio, digamos assim, pelo mundo das formas. É mais ou menos isso. E nesse mundo das formas ela contempla a verdadeira realidade, ela contempla a verdade. Só que quando ela volta para esse mundo na forma de um outro corpo, né, que é o processo da transmigração dos corpos, a transmigração da alma, ela esquece tudo aquilo que ela vivenciou. Então o processo de anamnese seria justamente o recordar-se da verdade, das ideias, das formas. Então Platão vai dizer que o conhecimento, na verdade, é um recordar, que nós já sabemos das coisas, mas nós, conforme vamos vivendo, vamos recordando delas. A gente viu algo parecido disso quando a gente tratou lá de Pitágoras, que Pitágoras defendia uma espécie de transmigração também, ou de reencarnação, digamos assim, onde ele afirmava que lembrava das vidas anteriores. Se ele lembrava das vidas anteriores, essa memória só pode residir na alma, porque o corpo é uma coisa que apodrece e morre. Mas se a alma é uma coisa que continua, então a informação fica gravada dentro dela, e ele conseguia lembrar. Então Platão vai trazer mais ou menos isso, tá? Que a alma é uma coisa que preexiste ao corpo, ela tem toda a informação, e quando ela volta, ela se esquece. E o que o ser humano faz? Ficar lembrando. É essa a perspectiva dele. Mas por que eu estou trazendo isso aqui? Pela seguinte ideia. Platão, quando vai dialogar no Mênon lá e vai falar da erística, ele vai colocar um problema, que é mais ou menos isso aqui, ó. É um problema ali posto pela erística. Isto é, que não se pode indagar nem aquilo que se sabe, nem aquilo que não se sabe. Então a erística colocava esse problema. Não se pode indagar ou não se pode investigar aquilo que se sabe e nem aquilo que não se sabe. O que a erística está dizendo? A investigação é impossível. Indagação é impossível. Por quê? É inútil indagar sobre aquilo que se sabe. E é impossível indagar se não se sabe que coisa indagar. Ou seja, qual é o argumento da erística? Não se pode investigar aquilo que se sabe e nem aquilo que não se sabe. Por quê? Primeiro, é inútil investigar aquilo que se sabe. Por quê? Por que eu vou investigar uma coisa que eu já sei? É inútil. Se eu já sei, eu não tenho por que indagar. E
É impossível indagar e investigar sobre uma coisa que eu não sei. Como que eu vou investigar uma coisa que eu não sei? Como que eu vou procurar algo que eu nem sei que existe, que eu não sei que é real? Portanto, a investigação é impossível. Então esse era um dos problemas que a erística trazia, e é por isso que Platão vai trazer ali a sua doutrina da anamnese. Só explicando então, né, porque o texto ali não vai falar dessa questão, mas eu vou dar a resposta. Platão vai dizer o seguinte: quando você procura algo, de certa forma, talvez ali o teu corpo não saiba o que você está procurando, mas a tua alma sabe, a tua alma tem uma ideia do que você está procurando, porque você já vivenciou aquilo. Então, você vai sempre aprendendo, você sempre vai rememorando aquilo que você já sabia. Então você nunca parte do nada. Você sempre tem algum conhecimento e a partir desse conhecimento você vai rememorando. Para os sofistas não, você sempre parte do zero. Então não se pode investigar o que se sabe, porque é inútil, e não se pode investigar o que não se conhece, porque como que você vai investigar uma coisa que você nem sabe que existe? A erística foi certamente a atividade inferior dos sofistas, aquela que mais contribuiu para os desacreditar. Então essa atividade mais inferior, que não traz tanta contribuição assim para o pensamento, e foi a que fez com que se desacreditasse esse movimento. Todavia, também essa fazia parte da sua bagagem. Então a sofística, conforme a gente viu, tem muita coisa. Os mestres da sofística, a oposição entre natureza e lei, a questão ali da lei do mais forte e essa questão erística, a questão naturalística. Então veja, a sofística é um movimento que tem bastante coisa, tem bastante ideias. Quando se nega todo o critério objetivo da indagação e se reconhece a onipotência da palavra, abre-se o caminho também à possibilidade de usar a própria palavra como puro instrumento de batalha verbal ou como simples exercício de bravura polêmica. Então, conforme a gente falou ali na aula sobre o Gorgias, que ele traz essa ideia da onipotência da palavra, justamente porque ela não tem um critério objetivo, a palavra ela não toca na realidade, e justamente por causa desse caráter onipotente, ela pode servir tanto para uma coisa ridícula, como a erística, como pode servir para uma coisa nobre, como vencer um argumento, vencer um debate ou trazer ideias. Então, essa onipotência da linguística pode tanto trazer esse lado ridículo, quanto também um lado proveitoso, que foi tudo aquilo que a gente viu. Terminamos ali nossas considerações sobre a sofística. Próxima aula, vamos falar um pouquinho sobre Sócrates. Nosso curso aqui de História e Filosofia está avançando. Então é isso. Nos vemos aí na nossa próxima aula.